Aquele era um dia como outro qualquer na mansão. O pai abria a porta do quarto do filho e viu a cena que o congelou no lugar. A criança de 9 meses estava na cadeira de refeição, os olhinhos fechados, o corpinho pequeno recusando cada colherada que vinha em sua direção. Havia 2 meses que aquilo acontecia todos os dias. Nutricionistas, pediatras, ninguém conseguia descobrir o porquê. O menino simplesmente não queria comer. A mãe já tinha tentado tudo, desde comidas diferentes até técnicas que vira em vídeos. Nada funcionava. Mas naquele dia, quando o milionário passou pela porta da cozinha, ele viu algo extraordinário. A faxineira nova, aquela que tinha começado apenas 1 semana antes, estava conversando com o bebê enquanto preparava a papinha. E o menino comia. Comia com vontade. Comia com felicidade. O pai simplesmente ficou parado ali, sem acreditar no que via. Como uma mulher que mal conheciam conseguiu fazer em 1 semana o que os especialistas não conseguiram em 2 meses. Gostou dessa história? Deixa um comentário aqui embaixo com o nome da sua cidade. E se você ainda não é inscrição no canal, aproveita e se inscreve. Tem muito mais histórias como essa vindo por aí. A situação na casa tinha começado a ficar realmente preocupante. O filho único do milionário, aquele menino que tinha tudo que qualquer criança poderia desejar, simplesmente não queria comer. No início, a mãe achou que era apenas uma fase, aquela coisa que o pediatra sempre fala que passa. Mas 1 semana virou 2. 2 semanas viraram 4. Agora eram 8 semanas de uma criança que recusava alimento. O menino emagreceu, não de um jeito alarmante, mas perceptível. Os pais começaram a ficar desesperados. Eles chamaram pediatras em casa, médicos renomados, com consultórios nas melhores regiões da cidade. Fizeram exames. Bateria completa de testes para descobrir se havia alguma doença, alguma alergia, alguma coisa que explicasse por que o menino não comia. Os resultados vinham sempre iguais, tudo perfeito. A criança era saudável, não tinha nenhuma razão física para recusar comida. Os médicos recomendavam técnicas diferentes. Alguns diziam para deixar o menino comer sozinho. Outros recomendavam fazer brincadeiras na hora da refeição. Alguns sugeriam mudar os horários. Nada disso funcionava. A mãe começou a pesquisar. Procurava em sites, assistia vídeos de especialistas em desenvolvimento infantil, lia livros sobre nutrição de bebês. Tentava as coisas que lia. Comprou cadeiras diferentes para a refeição. Mudava os pratos, os talheres, o local onde o menino comia. Preparava comidas diferentes. Até contratou uma nutricionista especializada em bebês. Essa nutricionista vinha 2 vezes por semana, preparava refeições especiais, acompanhava o processo. Mesmo assim, nada mudava. O menino abria a boca para aceitar a comida dentro dela, mas depois cuspia, rejeitava, virava o rosto. Os pais começaram a se questionar se não era algo emocional. Será que o menino estava sentindo a ansiedade deles? Será que toda aquela correria atrás de soluções estava deixando o ambiente tenso demais? Decidiram tentar uma abordagem diferente. Contrataram uma psicóloga infantil, aquela especialista que trabalha justamente com esses casos. A psicóloga fez algumas observações, conversou com os pais, recomendou que eles ficassem mais calmos durante as refeições, que dessem menos importância para o fato de o menino não comer, que deixassem acontecer naturalmente, que talvez o corpo da criança estava mandando um sinal que ela precisava de um tempo, mas o tempo passava e nada mudava. Agora, a preocupação tinha tomado conta da casa de um jeito que estava afetando toda a família. O casal começou a brigar mais. A mãe ficava obsessiva, gastando horas preparando diferentes tipos de comida, esperançosa de que aquela seria a que o menino comeria. O pai, por sua vez, passava a noite acordado, preocupado se o filho estava recebendo nutrientes suficientes para se desenvolver normalmente. Toda a rotina da casa girava em torno do problema da alimentação do menino. Foi quando a empregada anterior pediu demissão. Ela tinha trabalho demais, cuidava da limpeza da casa, auxiliava com o menino e simplesmente não conseguia mais acompanhar. Os pais colocaram um anúncio procurando uma nova faxineira.
Precisava de alguém responsável, que tivesse experiência com casarões, que não fizesse muito barulho, que fosse discreta. Várias mulheres se candidataram. Fizeram entrevistas. Escolheram uma mulher de meia idade que tinha referências excelentes. Ela começou numa segunda-feira. A mulher era simples. Usava uniforme branco, cabelo preso. Chegava cedo e saía quando o trabalho estava pronto. Não falava muito. Fazia seu trabalho bem, sem atritos. Ninguém dava muita atenção para ela. Ela era praticamente invisível na casa, como uma boa empregada doméstica deveria ser. Mas uma manhã, no terceiro dia de trabalho dela, aconteceu algo que mudou tudo. O milionário saiu do escritório e foi em direção à cozinha para beber um copo de água. E naquele momento viu a cena que o deixou completamente confuso. A faxineira estava preparando a papinha do menino. Ela conversava com o bebê, mas não daquele jeito artificial que a mãe fazia. E a faxineira falava como quem está conversando com uma pessoa de verdade. Dizia coisas como: "Olha só, hoje vou fazer a papinha que você gosta. Vou colocar uma cenoura aqui, uma batata ali, fica amarelinha, ó." A criança a observava. Depois a faxineira colocava um pouco da papinha no garfo e o menino abria a boca sozinho. Comia fácil. Comia como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O pai do menino simplesmente ficou ali, parado, observando tudo aquilo acontecer sem conseguir processar direito. Aquela mulher simples, aquela faxineira que mal conhecia a família, tinha conseguido fazer em 3 dias o que ninguém tinha conseguido fazer em 8 semanas. O menino estava comendo com vontade. E estava rindo. Estava brincando enquanto comia. Parecia estar se divertindo com aquela mulher. Nos dias seguintes, o milionário continuou observando. Cada refeição do menino se tornou um estudo de caso. A faxineira sempre fazia a mesma coisa. Chegava na cozinha, conversa com o menino como se ele fosse um amigo. Explicava o que estava acontecendo. Preparava a comida ali mesmo, na frente dele, deixando que ele visse tudo. Depois, sentava com a criança e ia oferecendo as colheradas de um jeito que não parecia uma obrigação. Parecia um jogo, parecia diversão. E o menino comia. Os pais ficaram intrigados. Chamaram a faxineira e pediram que ela contasse qual era o segredo. A mulher não sabia o que dizer. Ela olhou para eles com um pouco de confusão e respondeu: "Que segredo? Estou só conversando com o menino. Estou falando com ele, como falo com qualquer pessoa. Ele entende as coisas, pode acreditar. As crianças entendem muito mais do que a gente acha que entende. Quando eu sinto que ele gosta de beterraba, falo sobre beterraba. Quando vejo que quer experimentar outras coisas, a gente experimenta. Mas sempre conversando com ele, tratando ele como uma pessoa que tem opinião, que tem vontade." A mãe tentou fazer a mesma coisa depois. Mas não funcionava do jeito que funcionava com a faxineira. Havia uma diferença essencial. A mãe, mesmo tentando, estava tensa. Estava esperançosa demais. Estava ciente de que aquilo era importante. E aquela tensão, aquela importância exagerada na situação era exatamente o que afastava o menino de comer. A faxineira, por outro lado, simplesmente não se importava. Para ela, era apenas uma refeição normal. Não havia desespero ali. Não havia uma mãe desesperada, tentando resolver um problema. Havia apenas uma mulher dando comida para uma criança, conversando naturalmente, deixando a criança ser criança. O pediatra mais famoso da cidade foi chamado novamente para examinar o menino. Desta vez para confirmar o que estava acontecendo. Ele examinou tudo de novo. E depois virou para os pais e disse algo bem simples. O menino estava bem. Muito bem, na verdade. Os únicos problemas que ele teve nesses 2 meses foram causados exatamente pela maneira como os pais estavam lidando com a situação. O menino sentia a ansiedade deles. Sentia que comer era uma grande questão, uma coisa importante demais. E justamente por isso recusava. Era uma forma de ter controle sobre a situação. Mas agora, com essa mulher que não está ligada emocionalmente ao problema, tudo fluía naturalmente. O médico, então, explicou algo que os pais nunca tinham pensado antes.
Ele disse que muitos problemas de alimentação em bebês e crianças pequenas não têm origem no corpo, têm origem na mente. A criança sente o ambiente, sente se está segura, sente-se a pressão. E quando há pressão demais, quando há uma coisa muito importante em jogo, a criança instintivamente se recusa. É uma forma primitiva de proteção, uma forma de dizer, deixa eu tranquilo. Os pais aprenderam muito com isso. Começaram a relaxar mais nas refeições. Deixaram de fazer do ato de comer uma tarefa gigante. Deixaram de chamar nutricionistas a toda hora. Deixaram de inventar comidas especiais, baseadas em receitas da internet. Simplesmente começaram a comer com o filho, a conversa naturalmente com ele, a deixar que ele explorasse a comida do seu jeito. E as coisas começaram a fluir de um modo que ninguém esperava. Depois de um tempo, o menino começou a comer bem novamente, até quando a faxineira não estava por perto, porque ele havia descoberto que comer era algo normal, que não havia nada de especial ali, que não era uma grande questão. Era apenas comer. A mãe percebeu que tinha estado criando uma montanha de um grão de areia. A criança não tinha problema nenhum. O problema era o jeito como os adultos estavam tratando a situação. A faxineira virou praticamente parte da família. Não por ela ser extraordinária, mas por ela ter sido ordinária. Por ela ter tratado a situação de um jeito humano, simples, sem dramatização. Por ela ter entendido instintivamente que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é nada demais. É apenas ser presença. É apenas conversar. É apenas deixar a vida acontecer do jeito que ela acontece naturalmente. O menino cresceu. Hoje é uma criança que come normalmente, que gosta de várias coisas, que não tem o menor problema com a alimentação. Mas os pais nunca esqueceram da lição que aprenderam. De que, às vezes, quando você tenta muito para resolver um problema, você acaba criando um problema ainda maior. De que, às vezes, a solução está em fazer menos, em relaxar, em confiar, em deixar que as coisas simplesmente aconteçam do jeito que elas naturalmente acontecem. E tudo começou porque um milionário, desesperado com a situação do filho, viu uma faxineira conversa com uma criança de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Um jeito simples, um jeito humano, um jeito que funcionou.